Saudação internauta, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje falando aqui um pouquinho sobre a tradução. Então trouxe mais um texto aqui, né? Em vídeos anteriores trouxe um fragmento, um texto aqui para mostrar como que o texto grego aparece, né? Como forma mesmo de estar olhando o texto, né? Nada profundo, exaustivo, tal, de secar o conteúdo, mas é só para mostrar para vocês aqui como que o texto aparece, como que pode aparecer, né? Porque realmente só presta você olhando na prática ali, olhando, praticando, aí você vai aprendendo alguma coisa. Beleza, então nós temos esse texto quando Abraão, no caso João, está batizando seus discípulos aqui, ó. Está batizando muita gente, no caso. Isso aparece também em Mateus capítulo 3, versículo 9, né? 3, 9, a mesma coisa também, a mesma frase. E aí aqui João está batizando judeus e grupos religiosos, né? Eles vêm ter com João para a questão do seu batismo. Então, naquele batismo ali, João está batizando muita gente e a base daquele batismo seria arrependimento, tá? Por que eu digo que é arrependimento? Eles produzem fruto digno de arrependimento, tá bom? Batizando para arrependimento, né? Para rina, finalidade para arrependimento. Isso aqui é um texto que tem uma discussão absurda, né? Mas não vamos entrar nela agora aqui. Beleza. Então nós temos esse texto aqui. O que esse texto significa? Esse texto é aquela frase que João faz uma citação direta aqui para nós, né? Aqui onde em algumas traduções aparece 2 pontos, indicando que ele vai fazer uma citação direta do que outra pessoa está dizendo, ou seja, é como se ele fosse citar os judeus, né? Ou aqueles grupos que estavam falando. O que eles estavam falando? Eles estavam dizendo exatamente o quê? Eles estavam dizendo, nós temos por pai Abraão, então não precisamos nos preocupar tanto com essas questões aí. E João está exigindo deles arrependimento, tá? Então João está exigindo dele arrependimento e eles estão focados no arrependimento? Não, eles estão focados em outra coisa, em paternidade, relação biológica aqui, tá bom? Então nós temos aqui, nesse caso, e o objetivo aqui, como eu já expliquei, não é ser exaustivo, nem entrar em sintaxe avançada, em coisa, não, é apenas comentar alguma coisa como a gente poderia perceber o texto. Aqui nós iremos, primeiramente, eu já expliquei que essa frase é a frase que diz, nós temos por pai Abraão, né? Nosso pai Abraão, por exemplo. Então nós iremos identificar aqui quem que poderia ser o sujeito dessa frase, dessa oração. O sujeito basicamente se encontra aqui nesse verbo, que é o verbo erro, né? O verbo que é? O verbo erro, né? Nós temos o verbo erro aqui. Então, nós temos o verbo erro aqui, que é o verbo ter. Quando Jesus disse, eu tenho a chave do inferno e da morte, em Apocalipse, está usando esse verbo aqui, o verbo erro, tá bom? O verbo, por exemplo, ter. Vamos ficar só nessa definição, tá bom? Então, esse verbo, eu já sei que é o verbo ter, e agora eu tenho que identificar quem é o sujeito dessa frase. O sujeito dessa frase está aqui nesse verbo. Esse verbo está com a terminação homer, né? Daquela lá do grego, do tal do aí do eis, né? O eis, né? O ei, né? E aí vem aqui a primeira pessoa do singular, a segunda pessoa, a terceira pessoa do singular, e no plural nós temos o tal do homer, né? Homer, que seria nós. Então isso aqui é um indicativo que, juntamente com outros elementos, isso aqui pode ser outra coisa também, tá bom? Isso pode estar até lá no imperfeito, se não estou enganado. Mas isso aqui está claro que é o indicativo, tá bom? Então, o modo que ele está usando aqui é o indicativo, né? E o verbo está no presente do indicativo. A primeira pessoa do plural. A primeira pessoa do plural é homen, que significa nós temos, ou então temos, tá bom? Então já identificamos quem que é o sujeito aqui, o sujeito vai estar aqui, ó, o sujeito desinencial, através da desinência eu já sei que o sujeito aqui, essa fala se refere a nós. Então nós o que? Nós temos, poderia colocar assim, nós temos, o que é que nós temos? Na frente aqui nós temos um acusativo, né, o acusativo patera, o acusativo pai, tá? É a palavra para pai, tá bom? Aqui é pai, esse patera, só que ele está na forma acusativa de um substantivo de terceira declinação, que é o substantivo pater, tá bom? Esse substantivo aqui, substantivo pater, né? Vou deixar aqui, é quase aportuguesado aqui, né? Substantivo pater. O substantivo pater,
ele é um de terceira declinação e com a terminação em pi, né? Você encontra isso aqui no genitivo dele, por exemplo, no patrós, né? Substantivo. No genitivo seria o patrós aqui. Tá ruim para escrever, mas enfim, dá para entender meio grego, meio português, né? O patrós aqui. Então ficaria o patrós. O genitivo dele é patrós e no acusativo é patera, tá? Aqui você já identifica que o substantivo ele é terminado em uma consoante e não se enquadra nem na primeira e nem na segunda declinação, logo ele é de terceira declinação, tá? Beleza. E aqui nós já temos algumas formas da declinação dele. Quais seriam essas formas? Temos o nominativo já explicado aqui no pater, aqui temos o genitivo patrós e aqui temos o acusativo patera, né? Já está sujando muito aqui a lousa. Beleza, então já explicamos isso aqui. Isso aqui está no acusativo, poderia funcionar como um objeto, alguma coisa assim do verbo. Então tem o quê? Temos pai. Que pai? O Abraão, né? Temos o pai Abraão. E aí aparece aqui em várias formas, na nossa tradução aparece que temos Abraão por pai, nós temos o pai Abraão, nós temos Abraão como pai, nós temos Abraão por pai. Tem várias formas de você traduzir isso aqui que aparece nas nossas traduções, tá bom? Queria só mostrar isso aqui. Então isso aqui é o que seria um objeto, né? Então ele apareceu no início da frase em português, ele apareceria lá para o final. E isso aqui apareceria no meio, acompanhado talvez de um artigo, de um pronome nós. Nós temos, né? Nós temos por pai Abraão. E aí nós temos toda essa parte aqui. E aqui nós temos claro, acusativo aqui, tom, né? O tom é esse artigo, ele vai indicar claramente que isso aqui é um acusativo, tá? Isso aqui é um acusativo, e o Abraão aqui seria um substantivo, né? Substantivo Abraão, substantivo masculino. E o Abraão é uma palavra indeclinável, mesmo estando acompanhada aqui de uma espécie de acusativo, ele não vai declinar aqui para Abraão, por exemplo, alguma coisa assim. Ele vai ficar indeclinável, ou seja, ele não se altera. Essa aqui é uma palavra indeclinável, ela não se altera em lugar nenhum. Todas as vezes que você encontrar Abraão, vai ser desse jeito. As outras palavras gregas vão declinar, o que seria declinar? Elas vão alterar o final aqui para indicar qual é a função sintática dela na frase, se ela é o sujeito, se ela é o predicado, se ela é o que ela é. Né? Então é isso. Então nós temos a frase aqui, basicamente isso, para que você entenda. Essas duas partes aqui, elas vão se juntar, né? Então nós temos o que? Nós temos o pai Abraão, então Abraão por pai. Você vai ter essas colocações aí. Basicamente isso, espero que você tenha gostado aí, né? Algumas palavras em grego, elas realmente não declinam, elas vêm de outro idioma, de alguma outra coisa, elas não têm Outras palavras gregas, elas declinam apenas na primeira, na verdade no singular, né? Então na primeira pessoa, na segunda e a terceira pessoa do singular, mas não no plural. Paulo, por exemplo, segunda declinação, ele vai realmente declinar, né? No singular. Por como não tem vários Paulos, né? Então, outro detalhe que eu queria colocar aqui, por exemplo, na tradução tem um artigo, então seria o Abraão, mas não precisa na tradução porque todo mundo já sabe quem é essa pessoa. Abraão, ele é um ser, é mais qualitativo isso aqui. Nós temos por pai, temos Abraão por pai, né? Isso é mais alguma coisa mais qualitativa nesse sentido, mais uma essência da coisa, não o sujeito em si. Ou seja, nós somos, paternamente falando, nós somos ligados a Abraão. É basicamente essa ideia, né? E aí, nós temos isso aqui. Isso aqui está indicando uma relação de parentesco, uma relação familiar, né? Algum tipo de relação. Nós, na verdade, aqui, né? Estão indicando que esse Abraão, ele é nosso alguma coisa, nosso parente, nosso pai. Né? Basicamente, sim. Espero que você tenha gostado aí, espero que tenha conseguido explicar alguma coisa sobre esse texto aí. O objetivo não era ser exaustivo, né? Nem falar de coisas avançadas e orações e não sei o que e tal, mas apenas mostrar claramente aqui alguns detalhes. Beleza? Se gostou, comenta. Se não gostou, quiser fazer alguma correção aí, alguma observação que terminei esquecendo ou falando equivocamente, deixe nos comentários aí que eu agradeço bastante. Valeu, fui.